Bom dia, tudo bom com vocês? Gente, hoje nós vamos falar nessa aula sobre o abstracionismo e o cubismo, mais duas correntes das vanguardas europeias. Vamos lá? Abstracionismo, que eu tenho, né, que eu como definição. O abstracionismo vai se referir às formas da arte não administrada pela figuração ou pela imitação do mundo. Ou seja, você não vai ter na obra abstrata alguma imagem que vá te lembrar de algo real, de um objeto, pessoas, animais, né, plantas, não, tá? Ela não vai ser representacional, como diz aqui, né? Ao contrário, ela se utiliza das formas entre cores, a relação entre as cores, as linhas, as superfícies que vão ser produzidas. Então, eu tenho uma obra que é não representacional, ela não vai representar alguma coisa, porque quando você tem uma obra, por exemplo, figurativa, né, nós temos o abstracionismo e nós temos a figuração. Na maioria dos quadros, das telas, das pinturas, dos desenhos que a gente faz, são figurativos, mesmo que não seja a realidade igual como uma fotografia, mas ela representa a realidade. Então, você faz uma pessoa, aí alguém olha o teu desenho, ele vai dizer, é uma pessoa, não é uma fotografia, ela não é tão real quanto uma fotografia, mas quando você vê o desenho, você vai dizer, ela é uma pessoa, porque ela representa uma pessoa, é a figura de uma pessoa. Um animal, uma planta, mesma coisa. Vou desenhar aquela árvore bem simplesinha. A pessoa vai olhar e vai dizer, é uma árvore, porque faz você lembrar de algo da realidade, tá? Então, isso que é o figurativo. No abstracionismo, isso não vai acontecer, ok? Você não vai ter nenhuma representação da realidade. Ele vai surgir as experiências das vanguardas europeias, que vão rejeitar a herança acadêmica, a herança justamente que você tem que colocar no papel exatamente aquilo que você está vendo, a realidade tal qual ela é. Não precisamos mais. Lembra que a gente já falou em aulas anteriores? Agora nós temos a fotografia, que ela surge no início do século XIX. A fotografia já me dá a realidade. Então eu posso inovar a maneira de pintar e desenhar. Então, a arte abstrata, ela existiu desde os primeiros primórdios, né, dos princípios da criação, tá, da nossa civilização, e vai passar por fases de maior ou menor aceitação, né? Sempre existe uma crítica no meio das artes e as pessoas até aceitarem realmente que aquilo ali pode ser uma arte, demora um pouquinho, tá? Ela é muito usada, né? Começou a ser mais divulgada dentro do século XX, ok? Quais são as características? Como já comentamos, né? É uma arte não representacional, então ela não representa nada da realidade. Os objetos, não tem objeto, é ausência de objetos reconhecíveis, tá? Ela é uma arte subjetiva. Muitos artistas abstratos colocam em suas telas títulos como alegria, um dia de sol, dor, angústia. Através das cores e das linhas, eles tentam passar esse sentimento, tá? Não que você vai conseguir ver a dor, como é que é o concreto da dor? É um sentimento, ok? Então, ela vai ter uma oposição ao modelo renascentista, nós já falamos que é da arte da figuração, e ela vai valorizar que as cores, as linhas, as texturas, assim por diante. Nós temos algumas escolas abstracionistas, tá? Que é o abstracionismo lírico e o abstracionismo geométrico. Notoriamente dá para entender que o abstracionismo lírico, eu tenho manchas de cores, linhas como se fossem aleatórias, tá? A presença do preto sempre para marcar as linhas. E no abstracionismo geométrico, eu vou usar justamente formas geométricas, cubos, triângulos, quadrados, enfim, a maioria delas com essa parte do preto, né, da linha negra contornando, tá, as figuras, ok?
E aí nós vamos ter o abstracionismo lírico, tá? Nós temos aqui uma obra belíssima de Kandinsky, Vassily Kandinsky, o artista russo, talvez um dos mais conhecidos, né? Dentro do abstracionismo lírico. E aí ele vai fazer algumas características, né? Como é que são as obras dele, né? O jogo de formas orgânicas, né? As cores vibrantes, ele vai ter toda uma inspiração no interior, no inconsciente, nas emoções que ele tem. E ele vai tentar transmitir isso através da sua pintura, tá? Então, é tudo muito subjetivo. Aqui nós temos outra chamada composição 8, né? Observem as manchas de cores, né? E as linhas. É abstrato, porque você vai dizer, aqui tem um carro, aqui tem uma flor, aqui tem uma pessoa, um animal, enfim. Você até pode ver dentro de uma cena, né, a tua criatividade, você pode chegar e dizer, eu estou vendo, né, uma flor, mas não tem uma flor lá, né? Não foi intenção do artista colocar, tá? E Kandinsky tem uma curiosidade muito grande sobre ele, porque ele vai aliar a cor à música. Como é que ele faz isso? Kandinsky vai estudar os comprimentos de onda, então vai usar aí a física também. Então, a luz tem um comprimento de onda. O arco-íris, ele é colorido. Tem 7 cores nesse arco-íris. Cada cor tem um comprimento de onda, né? A cor vai se propagar, né, através do ar, chega até nós e a gente visualiza aquilo. Pode medir, né, esse comprimento de onda. E o som também é um comprimento de onda que vai se propagar pelo ar. Então, ele vai associar a determinada cor a um comprimento de onda. Ele vai fazer o estudo e vai ver que tem algumas cores que o comprimento de onda é bem parecido com o comprimento de onda da luz vermelha, da luz amarela, do azul, do verde, laranja, né? Então, ele vai associando cor tal e o som tal. Quando você vai emitir o Lá fundamental, né? Num instrumento musical, a partir desse Lá você tem todas as outras notas, né? Tanto descendo na escala como subindo na escala. E a escala são 7 notas. E são 7 cores no arco-íris. Então, ele faz essa associação. É um trabalho bem interessante, tá? Kandinsky vai fazer isso. E no abstracionismo geométrico, também não tem figuração de algo da realidade. Você também não vai ver no abstracionismo geométrico uma casa, uma cadeira, uma mesa, um objeto qualquer, uma garrafa, não vai ver, tá? Mas qual é a diferença? Justamente ele vai partir da figura geométrica. E o abstracionismo geométrico, ele vai trabalhar muito com a questão da ciência, ele vai trabalhar muito com a matemática. Então, ele vai fazer obras que você vai ver movimentos matemáticos como a translação, a rotação, a reflexão. Então, são conceitos, tá, da matemática que são usados dentro do desenho abstrato geométrico, ok? No Brasil, o abstracionismo vai chegar lá mais ou menos pela década de 40. E Pierre Mondrian é um artista de excelência desse abstracionismo geométrico, tá? Nós temos essa obra aqui, composição, né, em vermelho, amarelo, azul e preto. Eu acho que é bem conhecida, né, essa obra. E ele traz lá algumas características, que é a racionalidade, que nós já comentamos, né, a valorização da reflexão intelectual, porque a matemática está aqui dentro, né? Pierre Mondrian vai fazer muitos quadriláteros, né? Então ele faz os quadrados perfeitos, faz retângulos e todas essas formas elas são comprovadas pela geometria. Então tem todo um cálculo matemático dentro das obras de Pierre Mondrian, tá? Bem legal. E uma curiosidade que nós temos pelo abstracionismo, que ele foi, né, apareceu para o mundo como uma corrente artística no século XX. Mas o abstracionismo, gente, sempre existiu.
E nós temos a comprovação, aqui tem uma foto, né, de uma Índia lá de 1872. Mas a gente pode voltar mais ainda atrás, né, no passado, e a gente pode lembrar das cenas rupestres, por exemplo. Eu tinha na parede das cavernas, aliás, tem até hoje, né, o desenho de animais, bisonte, figurativo. Mas eu tenho muitas imagens rupestres que são abstratas, são só linhas, motivos geométricos, tá? E a pintura corporal, a gente tem muito isso presente nos nossos índios brasileiros e índios em qualquer outro canto, né, do nosso planeta, essas pinturas corporais com motivos geométricos, trançados de linhas verticais, horizontais, inclinado. Claro que dependendo de cada tribo, você tem um desenho que eles criaram para eles, específicos, que é a marca registrada, né, daquela tribo, enfim, mas é considerado uma arte abstrata, ok? Vamos então agora ao cubismo. Gente, qual é a diferença principal entre o abstracionismo e o cubismo? No abstracionismo, você não tem representação da realidade. As obras abstratas não vão fazer você pensar ou você identificar na forma, na figura, na pintura, algo real, como mesa, cadeira, pessoa, animal. Você não vai representar isso, você não vai enxergar isso. No cubismo, ele vai se valer das figuras geométricas, mas ele vai representar a realidade. Então, no cubismo tem figuração, tem algo que você diga, isso aqui é uma pessoa, ou isso aqui é uma fruta, isso é uma planta, isso é um cachorro. Na arte abstrata, você não tem figuração. Então, a arte abstrata não é figurativa. A arte cubista é figurativa. A gente confunde, né, essas duas correntes porque o cubismo ele vai usar de figuras geométricas. A arte abstrata, principalmente abstrato geométrico, ele vai usar figuras geométricas. Só que lá nas figuras geométricas é só as figuras, não representa algo concreto. No cubismo, ele vai representar algo concreto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Esse movimento artístico de vanguarda tem o surgimento no início do século XX, né? E é muito influente, até hoje ele vai influenciar muitos artistas e muitas correntes, tá? E ele vai se basear em quê? Cubos, cilindros, tá? O artista rompe com os padrões estéticos e que priorizavam, né, a questão da figura real em busca da natureza perfeita, agora vai usar essa natureza, né, os elementos que ele está vendo, mas vai transformar esses elementos, vai representar esses elementos em forma geométrica. Quais são as principais características? Geometrização das formas e volumes. Renúncia à perspectiva, tá? A composição cubista, ela tem duas dimensões. Então, o cubismo não vai usar linha do horizonte, o que está mais perto da linha do horizonte em tamanho menor, entendeu? Ele não vai ter volume, ele não vai representar as imagens assim. O claro escuro vai perder um pouco a sua função. Justamente a função do claro escuro é dar o volume, tá? Quanto mais, vocês lembram do chiar escuro do Renascimento? Quanto mais claro escuro, mais sensação do volume, onde a luz bate, onde, né, aqui no meu rosto, por exemplo, você pode ver a luz de um lado, né, escuro do outro, então dá a sensação, tá, de um corpo, né? O cubista não vai usar essa sensação. Ele vai dar preferência às linhas cortadas, cruzadas, né, e sensações assim como se tivesse estático a figura. Cores austeras, que são as cores com força, né, cores mais vibrantes, tá? Cores assim que têm uma presença bem marcada. E aí eu vou ter nuances de negro, cinza, ocre, enfim. Tem muitos artistas cubistas que usam o monocromismo, ou seja, a monocromia. Ele pega uma cor e vai colocando todas as nuances daquela cor. Isso é muito característico, tá? Do cubismo. Historicamente, o cubismo vai surgir nas obras de Cézanne, tá?
e a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas, cilindros. Cézanne, a pintura não poderia desvincular-se da natureza, tampouco copiar, certo? Ele queria o quê? Transformar, não é uma cópia. A cópia, como eu já falei, está na fotografia. A fotografia copia a natureza, ela registra a natureza igualzinha a natureza é, ponto. A pintura não precisa, ela pode ser transformar. Então ele vai dizer, né? Mudo a água em vinho, o mundo em pintura, tá? É uma frase bem interessante. Então ele vai dizer, em suas telas, a árvore da paisagem, a fruta da natureza morta, não eram a árvore e a fruta que conhecemos, porque eram apenas uma pintura. E aqui eu tenho dois exemplos bem marcados dessa obra de Paul Cézanne. Essa daqui, tá? Que ele vai falar, você observa as pessoas são mais alongadas, eu tenho a natureza aqui, eu estou reconhecendo, mas parecem que eles são cilindros, tá? Você não tem expressão de rosto, não precisa de detalhes nessa obra. Então, os braços e o corpo das pessoas, se você colocar isso aqui dentro de um padrão de sólido geométrico, você consegue perfeitamente, tá? Nessa outra natureza morta, nessa composição, você também consegue visualizar bem presente, tá? Essa questão do cubismo de Paul Cézanne. E assim, gente, os artistas, eles não nascem com aquela corrente artística, tá? Vai dizer assim, Paul Cézanne nasceu cubista. Não. Os artistas, quando eles começam a estudar o figurativo, eles começam a estudar anatomia, a estrutura perfeita, como representar um rosto, um olho, um corpo perfeitamente, a natureza do jeito que ela é mesmo. Com o passar do tempo, as tendências, o dia a dia, aquilo que ele vai buscando, ele vai se transformando, suas experiências, suas sensações, e ele vai transformando a sua pintura. Então, tem muitos artistas que você pode ver no começo da obra deles, né, quando eles começam a fazer as suas obras, depois de passar pelas academias de arte, a obra tem uma referência. Depois, para o final da carreira, a obra já é outra, as características já são outras, porque isso vai se transformando, tá? Vai acontecer com Cézanne e vai acontecer com Pablo Picasso. Se você pegar as primeiras obras de Picasso, elas são obras figurativas, bem reais, bem iguais o dia a dia, até que Picasso vai chegar ao cubismo, tá? No final da vida dele, ele vai estar com uma tendência cubista. E Pablo Picasso tem uma característica própria, porque Picasso ele vai ficar muito impressionado com a arte africana. Ele faz viagens à África e ele se impressiona com aquelas carrancas, com os totens, com a pintura corporal, né, africana, as máscaras. E ele, em 1907, faz essa belíssima obra que ficou bem marcada, que é Le Demoiselle d'Avignon. Ele, em 1907, em Paris, né, Avignon é uma cidade de Paris, e ele coloca essas 5 mulheres, as mulheres de Avignon. E você pode observar que o rosto dessas mulheres parecem máscaras africanas. E elas são cortadas, né, com linhas bem marcadas, né, os ângulos, né, bem definidos. Aqui você pode observar, né, o rosto, né, bem geométrico, né? Então, as linhas geométricas são bem marcadas no cubismo. E ele diz aqui, ó, nessa obra, o grande artista espanhol retratou a nudez feminina de uma forma inusitada, onde as formas reais naturalmente arredondadas deram espaço a figuras geométricas, perfeitamente trabalhadas, certo? Então, esse é o cubismo. Observem que não tem profundidade. Elas estão em que local? Não sei. Aqui tem até uma natureza morta, gente, tá? Se você depois pegar essa obra de perto para olhar, né, dar um zoom na obra mesmo, você vai ver que aqui é a representação de uma natureza morta, tá? De frutas. E o local, profundidade, não tem, tá? O cubismo é bidimensional.
Aqui outras obras, Guernica, importantíssima, né, que vai falar sobre essa cidade Guernica que foi bombardeada, tá? Então o sofrimento das pessoas, aqui ó, a expressão da flor, né, a rosa da Espanha, que representa o simbolismo da Espanha, e as pessoas gritando, né, aqui sendo carregadas, a mãe aqui desesperada com a criança no colo. E aí você observa que ó, o cubismo, ele pega as imagens e como se ele estivesse planificando, ele coloca tudo no mesmo plano. Então, nessa cabeça aqui de touro, parece que você está vendo os dois lados da figura, né? Como se ele pegasse o perfil de alguém, desenhasse a pessoa de perfil, aí pegasse o outro lado e colocasse aqui na frente. Então, os dois perfis, todos os lados da figura, elas são planificadas, elas estão no mesmo plano, estão na mesma tela, tá? Essa outra aqui, o beijo, olha como é que ele faz a representação dos olhos, e um autorretrato do artista, tá? Picasso aqui aos 90 anos, ele faz a sua imagem dentro da estética cubista. E aí o cubismo nós temos duas vertentes, o analítico e o sintético, tá? No cubismo analítico, ele vai o quê? Desconstruir a obra em todos os seus elementos, por isso que eu falei. Planos sucessivos, ou seja, é uma planificação, ele procura uma visão total da figura. Ele procura, eu estou olhando para você de frente, ele pode me representar de frente, mas eu não estou vendo muito bem a lateral, então ele pega e coloca essa lateral na frente, ele pega a parte de trás, coloca tudo na frente, então é como se ele estivesse esquartejando a pessoa, ou a figura, ou a forma, seja ela qual for. Se for um objeto, ele coloca o objeto todo como se ele tivesse tudo deitadinho, né? Abre o objeto, pega uma caixinha, pensa numa caixinha. Agora, abre essa caixinha. Você vai ter várias faces da caixinha, que estava atrás, a da frente, a do lado. Ele coloca tudo no mesmo plano, tudo visível, tá? Isso aí é característica do cubismo analítico, tá? É como se ele estivesse analisando, é uma fragmentação dos seres, ok? Eu tenho aqui ó, um exemplo disso. Fase analítica. Parece que todos os elementos da figura estão dentro do mesmo plano, tá? Eu tenho aqui à esquerda o poeta, né? E à direita o violino e o castiçal. Vocês conseguem ver o violino, o castiçal? E aqui tem a representação de uma pessoa, tá? Depois vocês vão ficar olhando, meditando na obra, até você conseguir enxergar. Não é abstrato. O abstrato não vai ter violino, não vai ter pessoa. No cubismo tem, tá? O cubismo, ele usa as formas da natureza, as formas reais, só que de um jeito geométrico, tá? Com linhas, planificando, enfim. Mas ele lembra a realidade. E o cubismo sintético? O cubismo sintético, ele vai ter uma reação à fragmentação e vai tentar resgatar o objeto de volta, tá? Então, no cubismo sintético, ele vai ser chamado de colagem, porque ele vai usar coisas, ó, letras, palavras, números, pedaços de madeira, metal, às vezes embalagens de produtos, e vai junto com a pintura colar essas embalagens, colar esses pedaços de materiais, como se fosse um resgate à figura real, tá? Ao objeto real. E ele vai ter uma sensação tátil, né, ao observador, tá? Essa inovação pode ser explicada pela intenção do artista em criar efeitos plásticos e ultrapassar os limites dessa sensação visual que a pintura vai sugerir, né? E ele vai despertar também a questão da sensação tátil. Quando você pega, você sente a superfície. Então, a gente sabe que a textura é o relevo das superfícies. É como uma superfície aparece para você mais macia, mais áspera, crespa, ondulada, enfim. A textura você pode observar
pode sentir internamente só observando. Então, por exemplo, você passa numa vitrine de uma loja, você vê uma roupa. Aí você olha aquela roupa, aí você diz assim, nossa, parece tão macia. Aí você entra na loja e você pega naquela roupa, né? Pega naquele tecido para sentir. Então, a textura, ela é visual, você vê e já observando, você já tem a sensação, se é lisa, se é áspera, se é crespa, e você tem a sensação tátil. Quando você pega naquela superfície, você vai ter a real sensação que aquela superfície traz para você, ok? Cubismo sintético, nós temos aqui alguns exemplos, tá? Homem no café e mulher com violão. Aqui eu tenho como se fosse um pedaço de papel desenhado colado em cima, tá vendo? Algumas formas são coladas e outras são pintadas. Então, é uma composição, tá vendo aqui a mulher? Consegue enxergar? Então, no cubismo sintético, é meio que uma mistura, tá? De pintura com o objeto colado, beleza? Hoje nós ficamos por aqui. Eu te encontro na próxima aula. Até lá!